Eu disse, ainda precisando dar uma arrumada, que essa arrumada final, quem dá é de fato o senador Fernando Collor, mas a ideia é essa, 4 para a Assembleia Legislativa e 2 para a Câmara Federal. Bem, sua base política, naturalmente, que era Arapiraca, quando você foi prefeita, foram 4? 3 mandatos, né? Foi deputada federal, foi vereadora, também por Arapiraca. Falando especificamente de Arapiraca, você, na sua avaliação, você acha que Arapiraca, não, independentemente dessa coligação que vocês estão formando aí, Arapiraca elege quantos federais e quantos estaduais? Eu acho que Arapiraca, de Arapiraca, a gente tem uma candidatura à federal, né? E essa candidatura, que é do Severino Pessoa, é uma candidatura que está demonstrando um crescimento considerável e eu acredito na possibilidade de Arapiraca fazer esse deputado federal. E estadual, acho que os 3 ou 4 ou 5, né, na dependência da invasão que sempre acontece de uma maneira muito forte em Arapiraca, de pessoas de outras regiões, mas acredito que 3 ou 4 de Arapiraca poderão alcançar aí o espaço desejado na Assembleia Legislativa. Arapiraca já chegou a ter, ao mesmo tempo... 5 estaduais e 2 federais, é verdade. A nossa saudosa deputada Ceci Cunha, né? E, infelizmente, o deputado Talvânio Albuquerque, né? Foi esse um momento de alegria e de tragédia, de tristeza que a gente viveu. Então, essa lembrança de ter tido 2 federais nem alimenta muito o nosso coração, porque resultou no que a gente sabe, um drama para todo o estado de Alagoas e para o país. Célia, você está com uma campanha, você está fazendo uma campanha um pouco diferente. Você está reunindo pessoas, reunindo lideranças políticas, propondo, em outros termos, uma nova Alagoas. O que é que você visa realmente com isso? Veja, primeiro, assumir a responsabilidade que o senador me pediu de presidir esse PTC foi uma coisa totalmente diferente de tudo que eu tinha feito já na minha vida política e isso provocou uma andada muito maior do que a que eu pensava, porque construir no momento político que a gente vive, diretórios municipais com as pessoas totalmente desencantadas e desiludidas, né, com essa situação que o país vive politicamente, economicamente, enfim. Foi uma missão assim extremamente difícil e que me roubou muito tempo de um direcionamento mais específico para mim ou para os candidatos que eu apoio. Então, me tirou muito de tempo construir esses diretórios municipais. Mas, enfim, missão cumprida, missão dada, missão cumprida. E o que eu tenho feito, acho que, e que vai fazer um pouco de diferença nessa campanha, para mim particularmente, é que nós estamos trabalhando em Arapiraca temas específicos, conversando com pessoas específicas dos diversos temas, e construindo, a partir da sociedade, uma carta de intenções. Eu tenho vontade de assumir, evidentemente, um espaço para ter propostas, para fazer a diferença, para demonstrar à sociedade que a gente está pensando num Alagoas diferente, em construir um modelo também de legislativo diferente do que a gente tem visto. E tem sido uma experiência, assim, fantástica. E espero que a gente possa demonstrar isso no dia a dia de um mandato, porventura, dado pelo povo alagoano. Bom, você acabou de falar que está sentindo uma certa falta de motivação no eleitor, né? E aqui no caso de Alagoas, não só do eleitor de maneira geral, mas especificamente os jovens têm demonstrado desinteresse com a política, o que foi comprovado até no último levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Que mensagem você teria a passar para o jovem que está sem vontade de votar, sem vontade de participar? Ah, meu Deus, é uma preocupação imensa que eu tenho tido e em todos os lugares onde posso estar, eu tenho tentado justamente passar essa mensagem. É que essa indignação não paralise as pessoas. Essa revolta, essa indignação, se te paralisar, vai manter as coisas da mesma forma que elas estão. Então, vamos reagir a essa indignação. E reagir a essa indignação é se manifestar, é participar, é procurar conhecer os nomes que se apresentam. E isso não é uma responsabilidade só do político.
graças a Deus, eu me apresento como política e com orgulho de me apresentar como política, o que talvez não seja a situação de muitos. Mas a gente precisa que o cidadão entenda que também ele é responsável. A gente vê que nunca se viu a mobilização da sociedade em torno, por exemplo, do que faz a justiça nesse país. E como as pessoas nas redes sociais têm se movimentado acompanhando de perto, todos os dias, as decisões de um Supremo, as decisões de outras esferas do Poder Judiciário, enfim. E que isso se dê, que o jovem também faça isso e participe disso e procure ver. As redes sociais estão tão ricas de informação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita informação falsa, mas as redes sociais têm se movimentado muito. Então, o jovem precisa acompanhar, procurar conhecer quem é quem, o que já fez, de onde veio, que propostas apresenta, né? Enfim, se não era da política ainda, de que família é, tudo, né? Tem que se buscar ver para que essa escolha se dê de forma consciente, na esperança de que a gente vai mudar a realidade desse país. Se ficar parado, quietinho, vai demonstrar que está tudo bem e as coisas vão continuar como estão. Os mesmos vão voltar, as mesmas pessoas vão continuar com os desmandos que a gente tem visto. Então, tem que reagir, tem que mostrar a cara e tem que dar a sua opinião e tem que participar e escolher, enfim, que seja dos piores, o menos pior, mas escolher um na expectativa de que esse um possa melhorar a sua vida. Isso é o importante, é o recado que eu tenho procurado dar a todos, particularmente aos jovens do nosso estado. Uma outra questão preocupante é a questão das mulheres, né? Elas constituem a maioria do eleitorado, a maioria da população, mas poucas se dispõem, como você, a disputar um mandato eleitoral. E aí, o que dizer às mulheres? É outra coisa que eu falo muito, não é? A gente pode criticar, a gente tem que acompanhar a vida pública do político no dia a dia e demonstrar a satisfação ou não com essa representação que você deu a esse ou aquele político. Mas a gente precisa também participar mostrando a força que tem. E a mulher, meu Deus, a mulher já provou que ela é capaz de ocupar qualquer espaço de poder. E o espaço de poder político é um espaço muito importante para você transformar a sua vida e a vida das mulheres que você vê vivendo ainda essa discriminação que a gente vive. Eu convoco sempre, não só as mulheres, mas particularmente as mulheres, mas também há muitos homens, empresários bem-sucedidos que ganharam e aconteceram em função daquela cidade ou daquela região onde vivem, né? Então, ele demonstra um pouco o amor que tem e a gratidão que tem por aqueles que permitiram aquele crescimento empresarial, ou a mulher ou o homem, participando da vida pública. A verdade é que criticar sem mostrar a cara e sem dizer a sua opinião e sem querer dar a sua contribuição à sua cidade, ao seu estado, ao seu país, é muito fácil. Então, critique, mas venha também participar, dê a sua carinha, mostre a sua proposta, diga para o que pretende e o que gostaria de ver acontecer no nosso país. Célia, tem sido muito usado para comprovar esse desinteresse do eleitor brasileiro, de maneira geral, com a política. O resultado recente do estado do Tocantins, uma eleição para governador, eleição isolada, né, era para concluir o mandato do governador que foi cassado, e participação terrível lá embaixo. E aí, como convencer o eleitor a minha expectativa, sair de casa para votar? Pois é outra preocupação, né? E a gente vê, eu não acompanho muito o dia a dia das pesquisas, mas ouço os comentários, e os comentários dizem isso, que o nível de pessoas que não quer participar, que não vai, enfim, é muito alto, né? Eu acho que à medida que o tempo for passando, que as pessoas forem se apresentando, que as discussões forem se acalorando, essa participação aumenta. Mas é assustador, é preocupante. E é por isso que a gente diz, né? Não deixe as coisas continuarem como estão. Você quer uma cena pior do que aquela, daquele apartamento com aquelas caixas cheias de dinheiro que tantos dias demoraram para contabilizar o que existia ali de recurso desviado,
de um recurso que poderia ter ido para a saúde, para a educação ou para a assistência, o que for. Essa indignação tem que fazer o jovem, tem que fazer essas pessoas que hoje preferem dizer, eu não quero nem saber, todo mundo calça 40, eu não vou lá, depois eu pago uma multa e fico em paz com a justiça eleitoral. O quê? Você está dando a oportunidade desses permanecerem e de outros apartamentos ficarem cheios de um dinheiro que é nosso, de um dinheiro que poderia estar salvando aí, né, o nosso Sistema Único de Saúde, que a gente está com uma enorme preocupação em relação a ele por conta da PEC 241. Você imagina o que é passar 20 anos sem os recursos da saúde receberem nenhum acréscimo. Saúde, educação, assistência, as políticas sociais serão extremamente penalizadas com essa PEC 241, que foi aprovada. Agora a gente está vendo aí um pacote de bondade que a gente não sabe que bondades, o que isso vai significar para o país. Mas, enfim, as políticas sociais estão aí definidas com 20 anos sem acréscimo de recursos e a gente tem um Sistema Único de Saúde que faz da cirurgia cardíaca à extração de unha, a vacinação, a hemodiálise, enfim, para ricos e pobres. Então, a gente precisa salvar o que a gente conseguiu construir de importante para o nosso país. E um deles é as políticas públicas que estão já aí concretizadas e que não podem morrer, não podem se acabar. Bom, e neste ano de 2018 tem um complicador a mais para essa questão da desmotivação do eleitor. É a campanha curta. Até o ano anterior, né, ano de eleição, em junho, final de junho, início de julho, já estavam realizadas as convenções e começava efetivamente a campanha. Nem começou, nem houve ainda o prazo para serem realizadas as convenções. A eleição vai ser 2 meses de campanha. E aí? É terrível, né? É terrível, é muito difícil fazer uma campanha em 45 ou 50 dias. E é difícil em um ano. Em um ano, você fazer campanha, andar esse Estado ao longo de um ano, não é uma tarefa fácil, imagine em 2 meses, né? Então, é uma preocupação, fora as 1000 limitações que existem na nova lei eleitoral, algumas positivas, outras que travam muito, mas, enfim, é difícil. Agora, é o que diz a legislação e é o que vai ter que ser cumprido. E olhe que nessa eleição isso tudo vai ser extremamente observado. Né? E quem não tiver cuidado com a sua contabilidade, quem não se preocupar com a organização, o planejamento dessa campanha ao longo desse período, vai ter dificuldade de prestar contas à Justiça Eleitoral. Bom, acabaram com o financiamento privado de campanha, quer dizer, as empresas não podem mais fazer doação e criaram, com outras palavras, de outra forma, criaram o financiamento público de campanha com esse fundo partidário eleitoral, né, chamado fundo partidário, que está financiando as campanhas deste ano. Você concorda com essa forma de financiamento ou seria preferível o financiamento privado? Olha, é uma coisa difícil, né? Porque da forma que a gente viveu ao longo de tantos anos, a gente viu o que aconteceu, né? A gente viu os desmandos e as benesses que muitos desses tiveram em função dessas ajudas de campanha, quer tenham sido legítimas ou ilegítimas, né? A gente tem essa experiência. Esse financiamento público, no primeiro momento, me parecia uma coisa assim desonesta com a população. Não é justo tirar um recurso que deveria ser destinado ao povo, né, que paga muito imposto, né, para fazer campanhas de política. Cada um usasse o que tem. E eu acho que essa seria a melhor condição, sabe? A melhor ideia, desde que existisse um limite e que o Caixa 2 fosse extremamente policiado. É 1 milhão que pode gastar uma candidatura a deputado estadual, é 1 milhão para todos, aquele que tem e aquele que não tem, mas isso vai ser extremamente vigiado, porque senão aquele que não tem vai ficar sempre numa situação diferenciada. Agora, não pode esse espaço tão curto de campanha com um financiamento que fosse pessoal, né? Porque aquele que quer entrar,
que ainda se dá, vou ter coragem de enfrentar essa luta. Eles têm pouco recurso e não tem tempo para se colocar, não tem tempo para caminhar, não tem tempo para apresentar suas propostas. Aí não combina. Uma coisa não bate com a outra. Esse tempo privilegia muito aqueles que já estão, que já são conhecidos, já tem mandato, que já têm mandato, enfim. Como também o recurso do que tem mandato é diferente daquele que está fora e que vai entrar. Enfim, não é uma matemática fácil de equacionar, né? Mas o fundo partidário do PTC é tão pequeno, porque a representatividade ainda é muito pequena do PTC e da maioria desses partidos pequenos que se coligam agora, né? Mas, enfim, é uma equação que precisava ser discutida sem os interesses particulares de cada um, sem o meu interesse específico. Deveria ser discutido pela sociedade brasileira para que ela ajudasse a encontrar uma fórmula que ela se sinta privilegiada e que dê mais igualdade àqueles que concorrem, né? Dê mais oportunidade para as pessoas terem coragem de se apresentar e de mostrar a cara e discutir, enfim, participar de um processo político que é tão importante para o nosso país. Bom, Alagoas tem um outro particular nessa eleição, é a situação confortável do atual governador Renan Filho. Né? Praticamente não tem um adversário em condições de competir com ele. Isso aí é notório, as pesquisas atestam isso e tudo mais. Até que ponto isso contribui para aumentar os interesses do eleitor, Célia? As pessoas ficam incomodadas. Eu ouço muito assim, no estado que tem CRB e CSA, não é possível não existir uma disputa, né? Não ter uma disputa também no eleitoral. Mas, enfim, o Renan Filho tem trabalhado muito, né? Ele tem demonstrado, até me surpreendeu positivamente. Eu achava que ele ia ser mais dependente do pai ou do próprio Luciano, pela experiência dele. Mas o menino é um danado, né? Ele é muito inteligente, ele é muito desenrolado, enfim. E trabalhou muito. E acho que, por conta dessa força que ele tem demonstrado, tem acuado um pouco os outros no sentido de que não vou entrar nessa, né? Mas eu não acho que a conjuntura é tão definida ainda. Acho que ainda tem coisas para acontecer. O meu sentimento é que esse estado tem CRB e CSA e que alguma coisa acontecerá aí. Enfim, é o meu sentimento. Eu não estou falando isso baseado em absolutamente nada, nem estou insinuando absolutamente nada. Mas acho, o político, de uma maneira geral, gostaria de ver uma disputa. O povo, de uma maneira geral, gostaria de ver uma disputa, de ver outras propostas, de ouvir o sentimento de outra pessoa, outra cabeça, outras ideias, enfim. O que não quer dizer que vai superar o que o governador fez e vem fazendo pelo estado de Alagoas. Mas a disputa, a participação democrática é sempre muito interessante. Bom, em nível nacional, a gente tem uma situação bastante atípica, né? Que é essa condição de o ex-presidente Lula, que é favorito nas pesquisas, mas está impossibilitado, tecnicamente, juridicamente, de participar da eleição. E como é que você avalia esse quadro nacional? Que com Lula, que seria em tese o mais votado, né, pelo menos pelas pesquisas, seria o PT, Partido dos Trabalhadores, voltando ao poder. Sem Lula, dá Bolsonaro. E aí? Muito complicado, né? Eu tive num programa há um tempo atrás aqui com você e a gente se via nessa situação, a extrema-direita e a extrema-esquerda. E, infelizmente, a gente não vê esse centrão, né, ou centro-direita, ou mais centro para a esquerda, seja o que for, não vê esse povo conversando, interagindo e buscando uma opção, uma alternativa única, né? Eu acho que simplesmente não dá para avaliar ainda hoje o que vai acontecer. Não dá para avaliar, está tudo muito confuso. Essa coisa de prisão, de solta, não solta, de se soltar, vai levar a candidatura até os últimos dias para mudar o nome. Será que essa mudança vai, o povo acompanha uma mudança dessa natureza? Essa transferência vai se dar? Eu não acredito nisso. Não acredito também que ele seja candidato, porque vai se deparar com a questão da ficha limpa e, enfim. Então, qual é a alternativa? O Bolsonaro, pelo amor de Deus, eu fico assim, às vezes eu tenho vontade de parar um carro quando eu vejo o adesivo do Bolsonaro, para conversar um pouco com essa pessoa e ter um pouco qual o sentimento, o que leva alguém a tomar essa decisão, esse rumo. Porque é aquele discurso fácil, aquele discurso sem conteúdo, aquele discurso sem consistência, né? Pode até impressionar, mas, porra, é muito
muito limitado, é uma coisa muito vulnerável demais para você se dizer assim, eu quero entregar meu país nas mãos de... Enfim, acho extremamente complicado, mas também vejo que não tem nada definido. Nada, outros nomes vão aparecer, não é possível que esse centro, esquerda ou direita, ou centrão mesmo, não pare para conversar e não saia daí um nome que, enfim, possa dar um rumo a esse país. Ok, nosso muito obrigado a Célia Rocha, ex-prefeita de Arapiraca, ex-deputada federal, presidente regional do PTC, pela sua participação nesta lição de conjuntura. Vamos agora ao intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando sobre turismo. Nosso entrevistado, Jair Galvão Neto, ele que é o secretário de Turismo da Prefeitura de Maceió. Até já.